No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor. Olá, tudo bem? Alegria poder estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com você a palavra de Deus. Na verdade, não tem coisa melhor do que nos alimentarmos da palavra em momentos difíceis da nossa vida. Nós estamos tratando aqui do tema Onde está Deus? Essa pergunta é formulada por aqueles que acreditam que Deus ele fez o mundo, criou as pessoas, a humanidade, mas deixou todos à sua própria sorte. Deus não se importa, Deus não interfere na história da humanidade. Mas é interessante, queridos, que a partir do estudo bíblico, ao analisar contextos, histórias que a Bíblia conta, de muitas pessoas que tiveram um relacionamento íntimo com Deus, nós temos uma percepção completamente diferente acerca desse aspecto aqui. Eu queria convidar a você a estudar a palavra de Deus comigo, baseado no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos tratar da experiência de Jó, vamos aprender com o seu relacionamento com Deus, com seus erros e acertos, mas sobretudo com a vitória de Deus na vida desse seu servo. Abre sua Bíblia aí, eu creio que você tem uma Bíblia, então corra lá, pegue nesse momento, senta aqui pertinho de mim, vamos estudar juntos a palavra de Deus. Eu, você e sua família, e Deus presente aqui para nos abençoar com o seu poder, com sua graça e com sua misericórdia. Pegou sua Bíblia? Agora abre aí no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vamos começar aqui a estudar a sua história. Eu creio que você já está com sua Bíblia nas mãos, então nós podemos já orar e pedir a Deus que nos abençoe por meio do Espírito Santo, para que possamos aqui ter a capacidade de compreender as Escrituras, o que Ele tem a nos ensinar aqui neste momento. Feche os seus olhos, abre o teu coração, vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o Teu santo nome neste momento, porque cremos no poder da Tua palavra. Os dias são maus, nós temos vivido tempos difíceis, mas cremos no poder do Teu Filho amado Jesus, que entregou a vida na cruz do Calvário para nos conceder a vitória e a salvação. E é nesta convicção que nós pedimos aqui a Tua bênção e temos a certeza de que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia está na mão, vamos estudar a palavra de Deus. O texto a ser lido neste momento é o texto de Jó, capítulo 1, versículo 1, eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura aqui neste momento. Diz a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse texto começa elevando Jó, elogiando Jó. Jó possivelmente era um dos homens mais ricos do Oriente. A história conta que as pessoas que viviam próximo a Jó pediam orientação a ele, pediam conselhos para poder tomar conta dos seus negócios, para poder orientar suas famílias, porque Jó possivelmente era um exemplo para todas as pessoas que ali se encontravam. O que a história demonstra quando nós lemos a Bíblia é que Jó não era apenas um exemplo de vizinho, Jó também era um exemplo de pai, Jó era um exemplo de administrador de suas finanças, Jó era exemplo de cristão, porque Jó ele tratava de todas as coisas com muito respeito e com muita responsabilidade. Existem muitas características que a Bíblia atribui a Jó, mas o que nós vemos aqui, não sei se você lembra, mas eu gostaria de fazer menção e dar uma ênfase aqui especial, é que a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não apenas tinha um excelente comportamento como cristão, como um servo de Deus, mas Jó ele procurava se afastar das coisas ruins, ele se afastava do mal, de tudo aquilo que viesse prejudicar a sua imagem, talvez dar um mau testemunho acerca da sua pessoa. Jó, queridos, era o exemplo de homem que Deus espera que sejamos. Jó é o exemplo de sacerdote que Deus sonha para a sua casa, para as famílias desta terra. Jó, ele levantava à madrugada e ele buscava ao Senhor em oração, diz o texto bíblico. Eu queria que você acompanhasse comigo. No versículo 5, por exemplo, diz a palavra do Senhor: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente.
Jó levantava cedo, de madrugada, para apresentar os seus filhos ao Senhor, e nesse quesito aqui, Jó lhe pedia perdão a Deus por pecados que ele imaginava que talvez o seu filho tivesse cometido. Ele não tinha convicção de que seus filhos estavam errados, ele não sabia que havia acontecido nada, porém, ele já pedia a Deus que perdoasse esses pecados. Jó lhe apresentava a sua família ao Senhor, e isso demonstra que Jó, ele tem uma vida de oração. Jó era um homem perfeito, podemos dizer assim, se é que há possibilidade de se tornar perfeito dentro do cristianismo. Perfeito só há Cristo Jesus, mas humanamente falando, Jó era um homem perfeito. Jó era o tipo de pessoa que nós imaginamos, não poderia acontecer nada de mal com Jó. Jó era o homem para desfrutar das bênçãos do Senhor constantemente. A mão do Senhor deveria estar estendida sobre a vida, sobre a família, sobre a casa de Jó. Mas, queridos, Jó era um ser humano como eu sou, como você é, e Jó enfrentava também alguns de seus problemas. A Bíblia conta que, a partir aqui do versículo 13, do capítulo 1 ainda do livro de Jó, acerca das frustrações de Jó, das perdas, dos seus fracassos. E olha que fracasso, porque estamos falando aqui agora da sua família, estamos falando dos seus bens, das suas finanças. O inimigo, ele tenta as pessoas. O inimigo, ele vai tentar intervir na experiência e na história da humanidade para tentar destruir o filho de Deus de todas as formas. E com Jó não foi diferente. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos a partir do versículo 13, depois você vai acompanhar aí na sua casa, você com paciência pega e começa a ler o versículo 13, 14, 15 e assim por diante. Aqui a Bíblia diz que Jó, ele recebeu um mensageiro que lhe informou que o seu gado havia sido levado embora, que o inimigo tinha destruído tudo. Depois Jó recebe a informação de um outro mensageiro que havia levado as suas ovelhas embora, os camelos, e todas as posses de Jó foi levada pelo inimigo. Salteadores levaram, mataram, enfim, Jó perdeu tudo. E quando Jó achava que havia perdido tudo, então Deus permite mais uma vez que o inimigo toque na vida dos seus filhos. Jó, ele perde também todos os seus filhos. E agora Jó fica triste, decepcionado com tudo isso que havia acontecido. E a palavra de Deus diz que Jó, no meio dessa decepção, no versículo 21, diz que Jó reconhece que ele não tinha nada, que ele saiu nu do ventre da sua mãe, e nu ele voltaria. Jó lhe prostra o rosto em terra, e ele adora o Senhor, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, eu fico imaginando que Jó, neste momento, ele teria condições suficientes para questionar de Deus e até fazer aquela pergunta especial: onde está Deus? Eu imagino que as pessoas que estavam em volta de Jó, que via a sua postura, o seu relacionamento com Deus, neste momento, olhava para ele e fala: Jó, onde está o teu Deus? Onde está o Deus que você serve, que você dedica a sua vida, o qual você devota tanto carinho, tanto respeito e fidelidade, o qual você adora durante tanto tempo, você testemunha, você fala desse Deus, mas agora Jó, você se encontra nessa situação? A resposta de Jó, queridos, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Onde estava Jó e onde estava Deus? Jó, no meio da sua frustração, estava adorando. Nos momentos mais difíceis da vida de Jó, ele prostra o rosto em terra e adora ao Senhor. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Nos momentos de dificuldades, você fica perguntando, questionando onde está Deus, ou você prostra o seu rosto em terra e começa a adorar ao Senhor? Nos momentos difíceis da sua vida, quando tudo começa a dar errado, você começa a questionar da graça, da misericórdia, da presença de Deus, ou você adora ao Senhor e louva ao Senhor pela sua grandeza? É muito fácil, amigo, adorar a Deus quando as coisas estão dando certo, quando tudo vai bem em nossa vida. É muito bom adorar a Deus, reconhecê-lo como grandioso, como poderoso, como um Deus que abençoa a nossa vida, quando as coisas estão tudo sob controle, quando nós estamos desfrutando da bênção de Deus. Mas agir como o nosso amigo Jó não é fácil. Agir como Jó agiu aqui, você poderia dizer assim: olha, pastor, você está falando isso possivelmente porque o Senhor não está experimentando o que eu estou experimentando, você não vive o que eu vivo. Mas o que nós vemos na história de Jó é que ele viveu situações semelhantes à sua.
ou talvez pior. Eu não sei qual a sua situação hoje, eu não conheço você, eu não estou em sua casa, não tive oportunidade de conversar, de ouvir você, mas a realidade é que Jó, ele havia perdido as suas finanças, Jó havia perdido os seus preciosos filhos, e agora Jó tinha motivo suficiente para questionar e perguntar: onde está Deus? Mas Jó, ele prostra o rosto em terra e ele adora ao Senhor e declara com fidelidade, com alegria em seu coração, com certeza, com convicção: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, é nesses momentos que nós precisamos do apoio daqueles que estão mais próximos de nós. Mas sabe o que acontece? Jó, ele agora recebe a sua esposa, e no capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, diz que a esposa de Jó se aproxima dele diante daquela situação, ao ver o seu sofrimento, ao ver a sua dor, e pergunta a Jó: onde está o seu Deus? É muito triste quando isso acontece. Às vezes, quando isso acontece em nossa vida, a gente quer o apoio, o carinho das pessoas que estão mais próximas de nós. Mas, na verdade, essas pessoas, quando chegam próximas, ao invés de nos apoiar e permanecer firme, às vezes questiona: onde está Deus? Ajuda-nos a gente lembrar as 3 perguntas. Deus está escondido? Por que Deus não ouve a minha oração? Onde está Deus? E isso coloca a nossa fé em dúvida. Mas na verdade, Jó, ele tem convicção do seu relacionamento com o Senhor. Jó, ele lembra das bênçãos do Senhor. E aqui eu quero compartilhar para vocês um pensamento que foi escrito pela Ellen Golden White. É uma escritora norte-americana e ela escreveu centenas de livros. Em um de seus livros ela deixou uma frase muito importante que diz assim: não temos o que temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos o que Deus já fez por nós no passado. É muito fácil, queridos, questionar o porquê das coisas, o porquê da experiência que nós estamos vivenciando. É possível que você esteja sofrendo com uma crise, seja ela de ordem emocional, financeira ou física, não sei, ou até mesmo espiritual. As crises vêm, as crises vão, a gente tem experiências difíceis em nossa vida, a gente tem picos de felicidades, mas tem momentos de fracasso, de derrota, de obstáculos, de frustração. E isso tudo mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa fé, e a gente pode sim questionar, mas às vezes nós esquecemos de olhar para trás e ver a forma poderosa que Deus conduziu na nossa vida. Em outro momento eu já falei para vocês acerca de como Deus conduziu o seu povo. No livro de Gênesis, na experiência de Adão e Eva, eles tinham a presença de Deus constantemente com eles, e de repente eles falharam, eles fizeram o contrário à vontade de Deus, e é Deus que vai ao encontro, é Deus que vai em busca, e ali Deus pergunta: onde estás? Deus queria saber a situação, a condição espiritual, o que estava acontecendo na mente e no coração de Adão e Eva, porque Deus queria se relacionar com ele, Deus tinha prazer em se relacionar com ele. Então perceba que o fato de Deus parecer estar distante não é um problema de Deus. Nós vemos isso na experiência de tantas outras pessoas. Na verdade, o livro de Isaías diz que é os nossos pecados que causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, se Deus está distante, se você não consegue mais ouvir a voz de Deus, se há questionamento em sua mente e em seu coração de onde está Deus, você precisa saber de fato onde você está. Você precisa se situar, onde você se encontra nesse momento, onde se encontra a sua fé, como se encontra o seu relacionamento com Deus. Talvez Deus esteja no mesmo lugar, mas você está distante. Na verdade, possivelmente faz tempo que você não para ouvir a voz de Deus. Já faz algum tempo que você não para pegar a Bíblia, estudar e tentar ouvir Deus falar com você, ou até mesmo dobrar os seus joelhos no chão e clamar a Deus o seu poder e a sua graça através de uma oração, suplicando manifestação do Espírito Santo em sua vida. Você não tem mais prazer em fazer isso. Os nossos pecados de fato separam a nós de Deus, mas Deus ele permanece no mesmo lugar. Quando olho para a experiência desses homens na Bíblia, eu imagino que quando Adão e Eva estavam fugitivos ali no jardim do Éden após ter cometido o pecado, Deus se encontrava no mesmo lugar. Fato é que a Bíblia registra que Deus vai ao meio do jardim e anda pelo jardim procurando eles.
Deus, ele está no mesmo lugar, queridos, de quando Adão e Eva haviam falhado, haviam fugido da presença de Deus e acabou que comendo o fruto proibido do qual não deveriam ter comido. Deus está no mesmo lugar de quando José, embora sendo fiel, ele teve os seus irmãos o levou, embora Jó, sendo fiel, seus irmãos o levou e vendeu a ele para os homens que colocaram ele como escravo, e Jó foi levado para a prisão, ali foi esquecido. Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar que esteve quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, e por 400 anos o Senhor ficou em silêncio, e embora o povo não tinha liberdade, o povo não tinha alegria de estar com sua família, não tinha alegria de estar na terra prometida, vivia apenas com esperança no coração, mas ali Deus continuava presente. Deus está no mesmo lugar que esteve na época que ele estava em silêncio na história do povo de Israel. Deus está no mesmo lugar, queridos, que esteve quando o povo de Israel estava perambulando pelo deserto em direção à terra prometida. E ali eles questionavam da presença de Deus, eles questionavam do poder de Deus, eles questionavam porque Deus havia tirado eles do Egito e levado para o deserto. E mesmo que Deus estivesse se manifestando durante o dia, em uma coluna de nuvem, durante a noite, numa coluna de fogo, o povo ainda questionava de Deus. Deus está no mesmo lugar. Jó, queridos, ele experimentou problemas, assim como eu e você, como nós enfrentamos. Na história de Jó, nós percebemos que Jó, ele teve uma séria crise no âmbito familiar. Jó, ele havia perdido a sua riqueza. Imagine você, Jó, tentando permanecer com o mesmo padrão de vida, tentando dar sustentabilidade para a sua família, tentando demonstrar o mesmo padrão de escolaridade para os seus filhos. Jó tentando continuar cuidando da sua esposa da mesma forma, tentando manter a despensa da sua casa da mesma forma que antes ele havia tido o costume de manter. Os padrões de vida de Jó havia alterado drasticamente, porque já não tinha mais a mesma condição financeira. Jó, ele teve que se adaptar ao novo estilo de vida financeiro. Isso trouxe transtorno. Imagine a sua esposa pedindo coisas, os seus filhos clamando por algo, e ele olhando para a sua vida, sem ter condições de poder suprir as necessidades básicas de sua casa. E como se não bastasse, Jó, num momento de crise, ele também agora tem os seus filhos levados, ceifados. A Bíblia conta a história que seus filhos morreram. Não ficou nenhum para contar a história. Eu falo para alguém neste momento que perdeu um filho em um acidente. Eu falo para alguém nesse momento que perdeu uma pessoa querida da família, ou alguém que tinha uma vida financeiramente agradável, estável. Você estava prosperando, tudo estava dando certo na tua empresa, você recebeu uma promoção no seu emprego, e você acostumou a sua família em um padrão de vida agradável, confortável, mas vocês perderam muito. A crise chegou, meu amigo. Está tudo dando errado. Você não consegue mais estabelecer o mesmo padrão para a sua família. Foi isso justamente que Jó experimentou. São nesses momentos que nós precisamos de um ombro amigo, das pessoas que nós amamos. Jó não tinha mais sua riqueza, possivelmente não tinha mais os seus amigos, e agora, lamentavelmente, Jó não tem os seus filhos. Jó já havia declarado que ele havia saído nu do ventre da sua mãe, e nu ele voltaria. Ele declara com convicção a esse Deus, de que o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adora ao Senhor. Mas agora a sua esposa se aproxima, a mulher que ele confiava, que ele decidiu dedicar os seus dias de vida, envelhecer ao lado dela. Olha para Jó e pergunta: onde está o teu Deus? Você imagina o quanto foi difícil para ele? Você imagina o quanto Jó sofreu ao perceber que ele estava sozinho, não tinha os seus filhos, e a esposa que lhe restava agora não lhe dava um apoio emocional,
que ele necessitava. Jó, ele fala para sua esposa, no capítulo 2, versículo 10: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó contra Deus com seus lábios. Este homem, em meio à crise, ele continua com suas características de um homem fiel a Deus, um homem íntegro, reto e temente a Deus. Eu não sei se você já ouviu uma frase que diz assim: crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Mas essa frase já foi dita por um pastor da igreja adventista, muito conhecido em toda a região da América do Sul, o pastor Miguel Pinheiro. Ele declarava em seus seminários, em seus sermões acerca de fidelidade, da mordomia cristã: crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Neste caso, Jó foi provado. A crise veio para Jó também, para mostrar quem realmente ele era, qual era realmente a motivação da sua fidelidade a Deus. Em meio às perdas, em meio à crise emocional, crise familiar, Jó permanece íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. A crise chegou para mostrar quem você é. O momento é de dificuldade, o momento é de medo, mas eu quero saber e quero perguntar a você nesse momento: quem é você? Você continua sendo um homem, uma mulher íntegra, reta, temente a Deus e que se livre do mal? Que tipo de pessoa é você? Você permanece sendo fiel a esse Deus? Deixa eu te mostrar mais um texto da palavra de Deus que mostra a postura de Jó. Abre sua Bíblia aí, acompanhe comigo. No capítulo 19 do livro de Jó, versículo 25, Jó ele faz uma afirmação poderosa acerca da sua experiência com Deus. Capítulo 19, versículo 25. Eu sei que você está me ouvindo. Deus está falando no seu coração. Olha para a Bíblia. Permita Deus falar com você qual deve ser a postura que você tem que ter diante da crise. No capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó, ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, no capítulo 19, versículo 25, declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Você pode conferir o texto aí. A Bíblia está aberta também em sua mão, acredito. Capítulo 19, versículo 25. Jó declara a existência do Senhor. Jó, ele não apenas tinha convicção da sua posição enquanto cristão, mas Jó ele tinha convicção de onde Deus estava. Jó de fato era um homem íntegro, reto, temente a Deus. E Jó ele declara, em meio à crise, em meio à dificuldade: eu sei que meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Qual tem sido a sua postura diante da crise? Qual tem sido a tua posição diante da crise? Quais são as palavras que você tem pronunciado com esses teus lábios? Talvez você tenha questionado: onde está Deus? E enquanto você questiona onde está Deus, Jó, diante das suas dificuldades, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Jó tinha convicção, queridos. A pergunta deve ser feita de forma diferente. Nós não devemos questionar onde está Deus, mas nós devemos questionar onde nós estamos. Na verdade, eu quero fazer essa pergunta para você. Eu queria que você refletisse nisso nesse momento. Você se encontra onde Deus quer que você esteja? É possível que eu esteja falando para alguém que está questionando de Deus, mas que não está onde Deus quer que ele esteja. Você abandonou o Senhor faz algum tempo, e você precisa voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Não existe
vitória distante de Deus. Não existe superação distante de Deus. Não tem como restaurar a vida depois de uma crise sem o Senhor. Não tem como experimentar restituição sem o Senhor. Então, se você está enfrentando alguma crise, está passando por alguma dificuldade em qualquer âmbito da sua vida, eu quero te dar um conselho. Resolva primeiro o teu problema com Deus. Volte para Ele. Busca Ele. Vá à presença dEle. E quando você tiver convicção no seu coração para declarar, assim como Jó, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, você estará pronto para experimentar as bênçãos de Deus na sua vida. Sabe o que aconteceu com esse homem? A história dele termina de forma extraordinária. A história dele termina da forma que começou. A história dele começa com oração e termina com oração. No capítulo 1 do livro de Jó, nós percebemos que ele levantava a madrugada para orar pela sua família. Agora ele não tinha mais os seus filhos para interceder. E quando nós vamos ao capítulo 42 do livro de Jó, capítulo 42, abre a sua Bíblia aí. Você tem a sua Bíblia, irmãos, também. Jó, ele faz declarações poderosas aqui. E a primeira declaração que eu quero compartilhar com vocês é o que está no capítulo 42, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Jó, ele demonstra que ele acredita que ele faz parte do plano de Deus. Jó tinha a convicção de que ele não havia sido esquecido por Deus. Ele ainda faz parte de um projeto divino. Você tem essa convicção? Porque perguntas onde está Deus? Eu estou aqui para dizer para você também, neste momento, que você ainda faz parte do projeto de Deus. Você não foi criado e lançado na humanidade para viver a sua própria sorte. Deus, ele se interessa por você. Deus, ele se interessa com as coisas pequenas que diz respeito à sua pessoa. A Bíblia diz que Deus, ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Isso é apenas para demonstrar que realmente Deus se interessa com as coisas pequenas de nossa vida. Mas Jó, no versículo 10 do capítulo 42, ele diz assim, a Bíblia registra acerca da sua experiência: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó não orava mais pelos seus filhos porque ele não mais o tinha, mas Jó agora encontra motivos para orar. Jó permanece com a vida de oração. O que nós percebemos que Jó, ele permanece diante da crise com a vida de comunhão. E ainda no capítulo 10, no versículo 10, ainda no versículo 10, a palavra do Senhor diz: e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Deus restituiu, querido, tudo aquilo que a crise levou na vida de Jó. Os momentos foram difíceis. Abalou toda a estrutura de Jó. Abalou a sua vida emocional. Abalou a sua vida física, porque ele também ficou doente. Mas o que nós percebemos é que não abalou a sua fé. Jó permanece acreditando em Deus. Jó continua confiando em Deus. E por essa razão, Jó, ele teve a alegria de experimentar restituição. Não se preocupe. Os momentos têm sido difíceis, não tem? Você já perdeu algumas coisas e está ameaçado de perder outras mais. O casamento não dá certo. A família está toda conturbada. A vida financeira não é mais a mesma. Você não consegue ter a mesma estrutura de antes. Mas eu preciso dizer para você o seguinte: permaneça com Deus. Continue sendo fiel ao Senhor. Continue sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus. Continue sendo fiel a esse Deus. Continue orando. Continue tendo comunhão com Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vai restituir. O Senhor vai mudar a sua sorte. Ele vai dar tudo em dobro do que antes você possuía. Continue sendo fiel ao Senhor. Ele tem o melhor para você. Você crê nisso? Você acredita nessa promessa?
Você quer experimentar em sua vida o que Jó experimentou em seu relacionamento com Deus? Você não quer aproveitar esse momento para fazer um concerto com o Senhor? Talvez este seja o melhor momento para você reavaliar a sua vida. Colocar algumas coisas no seu devido lugar. Então, nesse momento, em oração, faça uma entrega. Feche teus olhos aí. Junte sua família. Chama tua esposa. Se estiver sozinho, dobra teu joelho no chão. É um momento de falar com Deus. Agora é você e Deus. Feche teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus, estamos diante da Tua presença porque nós não temos a quem recorrer mais. As dificuldades que nós enfrentamos, as crises que experimentamos nos últimos dias, colocaram à prova a nossa fé, nos fizeram questionar onde o Senhor está. Mas agora, a partir da experiência de Jó, nós compreendemos que a pergunta deve ser formulada de forma diferente. Não devemos nos questionar onde o Senhor está, mas onde nós estamos. Andamos distante do Senhor, abandonamos o Senhor, vivemos por algum tempo distante, mas agora estamos aqui para dizer que voltamos. Estamos com os nossos rostos agora prostrados em terra e queremos declarar para o Senhor, assim como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queremos ter convicção neste momento ao levantar desta oração para declarar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Pai, este teu filho se encontra prostrado agora, a tua filha também. Não tem mais a quem recorrer, não tem mais esperança, não tem mais perspectiva. Mas a minha oração nesse momento é: muda a sorte deste teu filho, desta tua filha. Muda a história. Entra com providência nesta casa, neste lar, nesta vida, neste coração. Transforma esta vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu a porta não fechou. Jesus do santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça.